Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio do 100º, gente. Exatamente, chegamos aí ao episódio de número 200 e eu sou o André Cantoni, né? Deixo aí as boas-vindas para vocês. Muito obrigado aí a todos vocês que acompanham, né, o Blumencast já. Hoje estamos aí na 4ª temporada. 200 episódios, né, Joyce? Só de Blumencast, fora daí todas as nossas outras linhas editoriais, como o Blumentech, o roteiro gastronômico e por aí vai, né? Olá, Blumencasters. É bem isso, André. É só da linha do Blumencast mesmo, né? Tem que fazer uma conta de quantos conteúdos tem lá. Mas é muito conteúdo. E uma curiosidade é que assim, né, a gente começou lá atrás, né, um dos primeiros episódios que a gente gravou foi um episódio bem curioso, né, porque nós somos curiosos aí, foi sobre a maçonaria em Blumenau. E olha só que curioso, 200 episódios depois, praticamente, recebemos no nosso e-mail ali um comentário, né, lá no canal do YouTube, de uma pessoa que está hoje aqui à nossa frente, né, que sugeriu um tema aí da qual ele faz parte, ele é seguidor, e que me chamou muita atenção. Confesso para vocês que quando eu vi, eu tive que pesquisar no Google. Eu acho que muita gente faz isso, né? Porque ele falou assim, olha, se vocês quiserem abordar o tema Telema, interessante, o que é isso aí? Aí eu fui ver, daí eu fiquei mais curioso ainda, né, cara, de chamar ele. Então a gente fez uma breve conversa lá, o cara parece que entende mesmo, né? Não conheço ele pessoalmente, mas parece que entende um pouco desse tema aí. E a gente vai então conversar hoje aí com o Felipe Paz, telemita. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Telemita já, acho que 15, 16 anos. Caramba. Meu primeiro contato com o Telema foi com 17 anos. Entendi. Então, inicialmente foi só uma base bem introdutória, o que realmente é Telema. E ao longo dos anos eu fui aprimorando e conhecendo um pouco mais e praticamente desde os 17 anos já seguidor. Seguidor, eu diria, da filosofia de Telema. Tá, para quem ainda não pegou, né, não vamos abordar muito agora que eu ainda tenho mais uns recadinhos para dar, mas assim, é relacionado ao ocultismo, não? Principalmente, o termo ocultismo ele é usado muito pejorativo. Certo. Depois, mais à frente, a gente vai explicar o que realmente Legal. é ocultismo, mas bacana. Inicialmente, tipo sim. assim, como é que se fala? Como é que é assim? Livremente é ocultismo. Exatamente, Exato. Tá. E tem outros termos que talvez sejam pejorativos também que são associados ao Telema. Magia, esoterismo. Tá, mas vamos mais pesado aí, satanismo, não? Não. Tá, beleza. Não, então mas... já conseguimos riscar dessa lista aí. Não, mas tem alusão a Baphomet, que é uma figura muito polêmica, usada muito errônea, usada de maneira bastante errada. Então, talvez essa questão do Baphomet, quem trouxe Telema, talvez seja mais polêmico ainda, entende? Perfeito, que é o Aleister Crowley. Isso. Perfeito. Isso. Vamos conversar então sobre ele também, acho bem interessante. Então, já conseguimos, né, brevemente aqui entender que existem diferenças aí, né? Sim. Então, bacana, Bastante. Olha só, gente, então deu para ver, né, que é bem curioso. Eu, não entendo nada aí de Telema. Para mim vai ser tudo novo, vai ser super curioso. Então, convido aí vocês, né, a também estar com a gente nesse episódio, né, até o final. Já aproveita também e se inscreve. Se não quiser se inscrever agora, assiste o episódio e depois se inscreve no final, porque assim como esse tema é super, né, interessante aí, terão muitos outros e tem 200 para trás aí também super interessantes. O Felipe, inclusive, é um Blumencaster aí, né? Acompanha muitos outros podcasts aqui, né? Que o Blumencast gravou e foi assim que a gente se conheceu. Se você também tem uma sugestão aí de algum tema diferente, que envolva pessoas, né, que conheçam, que estejam aqui morando na nossa cidade, manda lá um comentário que com certeza a gente vai ler e a gente vai conversar mais a respeito, tá? Temos a nossa página no Instagram, então siga lá, @Blumencast. O que acontece de melhor em Blumenau, você assiste, você vê pelo Blumencast, curiosidades bacanas, tem aí os teasers também, né, as pílulas do nosso episódio,
Tem aí muitas reviews gastronômicas, dicas de lugares para você ir, né, de lazer, se hospedar, enfim, é bem bacana. Todo dia tem um conteúdo, pelo menos um conteúdo novo lá no Blumencast. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai compartilhar as dicas que a gente coloca lá também. Muito obrigado para todo mundo, né, que nos ouve aí pelos podcasts, pelas plataformas de áudio, né? É muito bacana poder fazer companhia para você no carro, na atividade física, na atividade doméstica e por aí vai. Que mais, Joyce? Também os nossos membros, né? Agradecer, né, todos os nossos membros capivaras, que agora são os assinantes, né, capivaras aí. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, quiser apoiar o Blumencast, você pode se tornar um assinante. É só você ir lá no Instagram do Blumencast, vai ter um botãozinho chamado assinar e lá R$12,90? Por R$12,90 mensal, né, você vai ter aí acesso a uma série de vantagens, por exemplo, ingressos gratuitos para o Porão Comedy Club, ingressos de shows nacionais que acontecem na cidade, inclusive está rolando lá também esses sorteios, e conteúdos, né, spoilers, conteúdos exclusivos a gente coloca primeiro lá para quem é assinante do Blumencast, tá? Então vale muito a pena lá e a gente está formando uma verdadeira comunidade de Blumencasters lá. Que mais? É isso? E os nossos patrocinadores. Agradecer muito aí ao Plano Boa Vida. Para as coisas boas da vida, boa vida. Agora eu lembrei, Joyce. Aí, ó. Plano Boa Vida, né? Um plano aí que já está há 25 anos aqui na cidade de Blumenau. Oferece mais de 1.000 parceiros que dão descontos e benefícios. Assistência funerária 24 horas, telemedicina 24 horas. Enfim, é uma série de vantagens que você paga uma mensalidade bem pequenininha e protege toda a sua família. Agradecer também a Lavô Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento aqui da cidade, que fica em 2 endereços. Lá na Ponta Aguda, anexo ao posto GG, e no bairro Vitor Conder, anexo ao posto Meta Linear. E agradecer também a Rádio Mix Blumenau. Estamos aqui gravando hoje, né? O Blumencast praticamente aí vai ser quase que a temporada toda, né? Pelo menos metade da temporada vai ser aqui no estúdio da Mix. E convidar você, se você tem um podcast ou está pensando em criar um podcast, você pode alugar o estúdio aqui da Mix. Eles alugam, tá? Tem todas as câmeras aí, né? Essa qualidade de imagem que você tá vendo, essa qualidade de áudio, equipamentos muito bons aqui. Você consegue aí entrando em contato pelo Mix Blumenau Oficial, tá? Lá eles vão te atender, vão passar o orçamento para você e você vai fazer um conteúdo aí de primeira, certo? Isso aí. Agora sim. Felipe, vamos então começar por esse contexto histórico do Telema, né? Bora lá. Vamos lá, cara. Como é que surge, da onde surge, por quem surge? Conta pra gente. Então, Telema ela foi criada por Alex Crowley em 1904. Crowley ele tem uma passagem muito polêmica, né? Ele vem de família muito rica. É o que? É inglês? Ele é inglês, ele é inglês. Ele vem de uma família muito rica, muito tradicional, né? Ele era uma família muito cristã, só que ele não se via nesse meio. Aos 11 anos o pai dele morre e a mãe dele, ele simplesmente se revolta porque ele não queria fazer parte disso, ele não queria nem carregar o nome do próprio pai. Tanto que ele troca de Alexander para Alistair, que seria um diminutivo do nome, né? A mãe dele começa a chamar ele de a besta do Apocalipse. Tanto que é muito comum ver Aleister Crowley associado à besta do Apocalipse justamente por causa da mãe dele, Poxa. que começa a chamar ele. Que relação entre mãe e filha ali forte, entre pais e filho, né? Exato. Então, Crowley começa muito cedo na busca por ocultismo, no ensino, na literatura, né? E o ocultismo no século XX ele foi muito forte, foi muito marcado. A gente tem vários ocultistas muito importantes que que tem referência hoje ainda no meio ocultista. E nessa busca de Aleister Crowley pelo ocultismo em si, ele vai para o Egito, na lua de mel, ele se casa e vai para o Egito. E durante os dias 8 e 10 de abril de 1904, surge o livro da lei, o Liber Legis, né? Supostamente dito por uma entidade que depois, mais para frente, anos à frente, ele vai descobrir que era o eu interior dele, ou o Sagrado Anjo Guardião, ou seja. Certo. Ele foi muito cético porque quem trouxe a revelação, quem mostrou o caminho foi a esposa. Até então ele não sabia que ela tinha capacidade de clarividência. E num determinado momento, enquanto ele estava tentando conjurar silfos, que são elementais do controle no ar, né? A mulher dele meio que entra em transe e ele não
totalmente incrédulo com o que estava acontecendo, leva ela no museu egípcio, porque ela disse que eles estavam esperando por ele. E ele queria saber o que era isso. Então ele leva ela no museu egípcio, e lá ela vê uma estela da revelação, que é uma tábua com hieróglifos egípcios. E lá tinha o número 666 nessa tábua, então é uma coisa de muito, muito tempo, e ele já se identificava com esse número da besta, até mesmo pelo histórico familiar. E a descrição que a esposa dele dá, quem realmente mostrou para ela, teve esse contato espiritual, bate com o deus egípcio, e ela não tinha contato com o deus egípcio. E a partir daí, então, ele dá crédito ao que ela estava falando, e aí começa entre os dias 8, 9 e 10, sempre ao meio-dia, uma entidade chamada EOAS contata e aí escreve o livro da lei, ou Liber Novae Legis, e a partir daí é que surge a filosofia, a religião. Muitos usam como filosofia, outros como religião, surge Telema. Entendi. Pô, daí só dessa tua breve introdução já me veio várias perguntas aqui, né? Então, a primeira, assim, eles se conheceram, né? Ele já buscava essa questão do ocultismo. Ela também já era desse meio ocultista? Eles se conheceram por causa disso? Não. Ela começou a ter contato com o ocultismo através dele. Ah, tá. Ela não tinha tanto que ele não sabia que ela era clarividente. Ele foi descobrir que ela tinha capacidade de clarividência e dessa parte mais mística nesse contato com... Sim. E aí, essa questão da placa ali, né, com os hieróglifos, e aí, digamos assim, traduzindo esses hieróglifos que viu o 666 ali, é isso? Não, nele tem o número 666. Ah, nele tem mesmo. Nele tem o número 666. Porque é uma coisa que a gente acha que é da era cristã, né, de 2000 anos, o Evangelho de João, Apocalipse, 666, sim, mas é uma coisa lá dos egípcios muito antigo. Já tinha. E foi por causa disso que aí ele deu crédito, porque ele tinha esse histórico já, 666, a besta, então meio que assumiu toda essa personalidade. E muita coisa, depois a gente vai ver a questão do que Telema aborda, o livro da lei aborda, muita coisa ele é confrontante à época, principalmente pela igreja cristã, tendo com base esse histórico familiar, a mãe não aceitar, não ter essa construção familiar. Sim. Né? Então muita coisa é usada, são figuras da Bíblia, figuras cristãs, para contrapor com o que Telema tenta trazer, entende? Então, é bem polêmico a maneira que é abordada. É porque pegou, parece que pela história pegou-se, né? O destino encarregou-se de pegar uma família extremamente conservadora com um cara extremamente rebelde que nasceu naquele seio familiar, né? Exato. Aí a bomba atômica foi criada, né? Exatamente. É impressionante. E o livro da lei foi escrito em 3 dias, nesses 8, 9, 10... 3 dias. E quantas páginas tem esse livro? Eles são em 3 capítulos. Cada capítulo ele é baseado em um deus egípcio, onde vai demonstrar uma espécie de ciclo da vida. Então, o primeiro capítulo vai ser baseado em Nuit, que é a detentora do cosmos, né? Que é o renascimento. A segunda parte, o segundo capítulo vai ser Hadith, que é a complementação de Nuit. Então, a maneira que você vai se chegar, né, vai evoluir. E aí a terceira parte, que é Horus, que é baseado no deus Horus, que vai trazer a libertação da consciência, vai trazer realmente essa evolução espiritual, vai representar o sol, sabe? Então, ele é baseado em deuses. Uma curiosidade do livro da lei é que ele é um livro extremamente alegórico. Então, não tem algo explícito no livro dizendo tem que ser assim, você vai levar a vida assim. É conforme tu interpretar, praticamente. Exato. Tanto que Crowley, quando recebe a revelação, ele fica anos, ele guarda num baú. Literalmente, ele guarda num baú. E aí, muitos anos depois, é que ele pega de novo o que ele escreveu e ele começa a tentar interpretar. E ainda tem algumas pessoas que dizem que ele não conseguiu interpretar realmente todo o livro da lei. Trazer lucidez realmente, entende? Então, ele é um livro aberto a interpretações. Sim, e é interessante porque, de certa forma, a Bíblia também é aberta a interpretações. Sim. Tem várias passagens que é puramente alegórica, né? Existe toda uma parte histórica, né? Que aí são fatos que ocorreram, mas tem muita coisa ali que é pura alegoria, é para que as pessoas da época, porque isso a gente fala muito em história, né?
as pessoas julgam com o pensamento de hoje, né, com a razão, com o raciocínio de hoje, pessoas de antigamente. Mas se a gente voltar a 2000 anos atrás, as pessoas... Se hoje tem tanta gente, digamos, ignorante, que não tem acesso à educação, ao estudo, imagina 2000 anos atrás. Era praticamente inverso. 1%, 2% era quem tinha acesso à educação e todo o resto não tinha. Então, como é que as pessoas iam ter acesso à leitura, à escrita? Não existia escola, né, como a gente tem hoje. Então, tu tinhas que falar por figuras de linguagem, Exato. Por historiazinhas, por parábolas, né? Que é onde essas histórias iam replicando. Se tu coloca lá capítulos, né? O capítulo 1 é isso, isso, isso. As pessoas não iam conseguir replicar agora através de uma história. É mais fácil, né? E por isso que foi necessário dessa forma trazer. E eu entendo que também seja um pouco dessa questão, né? Ainda mais que ele tinha bastante esse apego por egiptologia. Né? Então ele trouxe bastante essa pegada egípcia para dentro do livro da lei, para dentro de Telema, né? E com base nisso também criou toda essa alegoria. E o Telema em si, o porquê essa palavra? O que ela quer dizer e por que ele adotou essa palavra? Na verdade, Telema vem do grego thelema, né? Mas não que significa vontade, mas não é uma vontade, eu tô com vontade de comer, eu tô com vontade de sair. Não, é uma vontade muito mais profunda, introspecta, entende? Então, não é muito utilizada no grego antigo. É uma palavra pouco utilizada, mas foi bastante utilizada na Septuaginta, que foi a versão original da Bíblia. Né? Então, lá tem bastante a palavra telema mencionada. Então, telema vem trazer essa questão da vontade, mas a vontade do meu eu interior. Né? Alguns telemitas vão dizer o meu sagrado anjo guardião, o SAG, né? Ou o meu eu interior, o meu Deus interior. Então, Telema traz muito essa questão introspectiva. Sim, mais profunda do ser, da essência. Exato. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu preciso fazer para eu realmente eu realizar a verdadeira vontade? Tanto que Telema também é mencionado como verdadeira vontade. Entende? O que realmente eu faço aqui ou o que eu preciso fazer para eu me encontrar. Seria, hoje, está muito em voga essa questão do propósito, né? Qual que é o meu propósito? Exato. Só que acaba meio que banalizado hoje em dia, né? Meu propósito vou fazer, né? Realmente, a gente tem que fazer essa busca do autoconhecimento, ir lá profundo para realmente saber qual que é, né, o nosso propósito. Não eu tô aqui, por exemplo, sou engenheiro de software. Então o meu propósito é ser engenheiro de software ou fazer programa. Não, é uma coisa muito mais pessoal, muito mais individualizada, entende? Mas também aborda a questão... É uma questão bem controversa, porque ele aborda o individualismo. Então o individualismo não no sentido egoísta da palavra, mas eu me achar, eu me encontrar no mundo. Mas e se eu me encontrar, eu preciso também saber que eu tenho pessoas ao meu redor, que eu tenho outros seres, entende? E não é questão de laço fraternal, é questão de entender que existem pessoas que também vivem e a minha verdadeira vontade ela não pode contrapor ou se opor ou influenciar o outro na tua verdadeira vontade, entendeu? A minha decisão ela não pode ser te influenciar. E aí entra uma questão muito, muito peculiar que Crowley aborda essa situação da minha influência sobre o teu destino, o teu caminho, como magia negra. Então, muitos pensam que magia negra é pegar um cabrito, degolar o cabrito. Sim, tomar sangue. Exato, não. Só pelo fato de eu influenciar você naquilo que eu acredito, mas que não é o teu caminho, isso também é considerado por Crowley magia negra, entende? Então, só pelo fato de interferir, direto ou indiretamente, é magia negra. Entendi, cara. E é interessante porque é algo antagônico, mas ao mesmo tempo faz todo sentido. Porque essa questão da individualidade, né, de você focar no seu ser, no seu indivíduo, e não focar no outro, parece inicialmente, primitivamente, que é egoísmo. Mas se tu focar em ti e que cada um foque em si,
todos vão se melhorar, né? E é a questão do respeito. Se eu não tô te influenciando, eu não tô impactando no teu caminho, isso é digamos, um gesto até de amor. Porque Sim. Eu estou te respeitando, eu estou respeitando a tua individualidade, você respeita a minha individualidade, né? Então isso acaba, digamos, pelo menos, né, na teoria, sendo algo benéfico, né? Exatamente assim que eu... E Telemann vem trazer muito isso. O individualismo não egoísta, mas tendo como base o amor, entendeu? Sim. E não aquele amor banal, eu te amo. Sim. Não. A Telemann, ela trata muito da questão espiritual, da questão metafísica, entendeu? Então, quando se fala entre vontade e amor, não é aquela vontade banal. Sim. Né? Como disse antes. Superficial. Exato. É a vontade que vem do íntimo. E o amor também é um amor que vem do íntimo. Não aquele amor fraternal, familiar, entende? Sim. Cara, bem interessante. E aí, tu falou então do contexto histórico. Me fala um pouco dessa questão da magia em si, né? Porque daí tu falou dessa parte de contexto, mas também tem essa parte da magia, né? Sim. Não tem como falar de magia Telemann sem não falar de Crowley antes. Né? Então, Crowley sempre foi muito polêmico lá no início. Ele teve sempre essa busca por magia, por ocultismo. Ele começou a estudar o ocultismo muito cedo e ele passou por várias ordens. Né? Uma das ordens que ele passou, que aí foi o estopim de tudo, foi pela Ordem da Aurora Dourada, que é uma antiga ordem iniciática, esotérica, muito focada em magia. Ele teve uma passada por lá. Em 1898, ele fez essa entrada. Então, na época também, ainda a questão de sexualidade era muito tabu? Exato, e Crowley era bissexual. Fontes confirmam que ele era bissexual. E tinha a MacGregor, que era o dirigente, ou fundador da Golden Dawn, tinha uma amizade muito próxima a Crowley. Aconteceu que Crowley entrou na Golden Dawn, muitos adeptos não queriam que ele entrasse, até porque essa questão de tabu, de bissexual, então achavam que MacGregor estava tendo relacionamento com Crowley. E a Golden Dawn ela era dividida em 3 câmeras, a primeira, segunda e terceira, então tudo era dividido por graus. E Crowley estava para ser iniciado na segunda câmara, na segunda ordem, né, que eles chamavam, e os dirigentes da ordem não queriam, até por causa dessa questão de Crowley ser bissexual e contato com o MacGregor e tudo. Mas MacGregor ignorou tudo que os dirigentes queriam e iniciou ele na segunda ordem, seguindo todo o processo da ordem. Nesse tempo, então, teve a revelação... anos atrás teve a revelação que depois ele começou realmente a se dedicar. Inicialmente ele não queria... Ele não recebeu aquilo e guardou, e depois, anos para frente, é que ele foi, de fato, fazer algum estudo daquilo que ele recebeu. Quando Crowley realmente vê que o que era Telemann, o que ele queria, ele manda uma carta para MacGregor dizendo, claro, tem todo um contexto histórico, tem muita briga política, muita questão a Ordem Dourada naquela época estava muito em voga. Né? Então, tinha muita questão egoísta, política. Isso em tudo, né, cara? A gente pode colocar, até num Grêmio estudantil, vai ter a paixão humana envolvida ali, né? O ego, a vaidade. Exato. Né? Então, tem vários... Onde o ser humano tá, tem ego envolvido. Então, começam a surgir vários núcleos independentes da Golden Dawn por não aceitar essa entrada de Crowley, principalmente na iniciação à segunda ordem. E aí, em certo momento, o Crowley manda uma carta para MacGregor dizendo que ele era o Supremo Mago e a Telemann ia ser definida como a revelação do século. E aí começa uma briga entre os dois, tanto que algumas fontes falam que MacGregor envia uma vampira para combater com Crowley, e Crowley faz um feitiço com Beelzebub e mais 48 cachorros. E aí existe uma história de um combate espiritual e mágico entre eles, e Crowley acaba saindo vencedor desse combate. Anos depois, a MacGregor ele morre por uma epidemia de gripe. Dizem que foi por causa do ataque espiritual e mágico de Crowley.
Mas estava tendo uma epidemia de gripe, então pode ser que tenha ligação. É o viés da confirmação, Exato, né? pode ser que tenha uma ligação, não tenha, mas... É interessante, né, cara, tu ficar vendo assim, porque a gente tá falando de 2 séculos atrás, século XIX, né? Sim. O século XX, na verdade, início dos anos ali 1900, né? Isso. Cara, século XX acabou de acontecer, e tu falando ali, né, de magia, parece um filme do Harry Potter e tal, né? Joga magia e tal, é uma coisa muito, assim, diferente, né? Muito... Sim. Pra quem não vive isso, assim, né? De achar, pô, não, o cara lançou a magia, daí foi lá, o outro fez meio que a contra-magia e tal. E aí é que entra, só dando um adendo, aí que entra o ocultismo. O ocultismo carrega esse sentido muito pejorativo, até porque, infelizmente, isso é fato, lá no início, quando a Igreja Católica ela se instaura, então ela traz essa questão, tudo que é da Igreja de Deus, o que não é da Igreja é do diabo. Não... É errado. Exato. Perfeito. Entende? Então, o ocultismo ele traz muito desse sentido pejorativo, mas o ocultismo nada que é que estudar o oculto. Simples. Então, se você pegar o judaísmo e estudar a Kabbalah, você está estudando o ocultismo, porque não é um conhecimento, você pega um livro... por exemplo, no meu caso, sou engenheiro de software, não é um livro que eu vou pegar, isso aqui eu vou, beleza, vou conseguir fazer esse sistema porque está aqui. Sim. Não, é uma coisa que que demanda de tempo, demanda de estudo, demanda de prática, demanda de conhecimento interior, entende? Então, o ocultismo é nada mais que estudar o oculto, seja ele o que for. Até mesmo a própria Bíblia, se pegar a parte esotérica da Bíblia, vai ser ocultismo, porque você está estudando o lado oculto, aquilo que não está tão visível, Sim. aquilo que não é visível. O espiritismo, por exemplo, lá no seu início, que foi lá na França, e onde eles estudaram né, tem a história ali das cadeiras e das mesas girantes e tal, porque tinha muitos fenômenos, né, acontecendo no século XIX, também então pode ser interpretado Sim, como ocultismo. Né? Então, tudo que você vai estudar, que ele não é visível, que demanda de conhecimento, tanto a introspecção, quanto se dedicar, entender, avaliar, vai ser ocultismo. Entendi. Mas tem essa pegada pejorativa, né? Ocultista, ele é ocultista, então bebe sangue e louva Satanás. Exato. Mais ou menos isso, entendeu? Mas voltando à parte da Telemann, como Crowley, a vida inteira dele foi baseada em magia e misticismo, ele injeta isso dentro de Telemann. Então, a prática da magia em Telemann, ela é muito comum. Tanto que depois vai ter algumas publicações de Crowley, depois ele vai formar outras ordens iniciáticas, depois a gente pode abordar mais. Mas ele vai ter algumas publicações que realmente tratam da magia prática em si. Então, rituais de magia, banimentos, que são exorcismos do ambiente para tirar toda a energia negativa, para entrar em contato com entidades superiores ou inferiores, depende também, né? Então, a magia ela é muito comum dentro do mundo telemita, porque Telemann, ele tem esse apelo, a base da Telemann tem esse apelo. Entende? E através do ocultismo, através da magia, que vai ter essa busca da verdadeira vontade, que vai ter essa busca do eu interior. E aí, magia o quê? Qualquer coisa. Crowley define a magia como a arte e a ciência de causar mudanças com base na conformidade. Então, um exemplo bem prático, que a gente tem isso, que é um jargão muito comum, olho gordo, ou inveja. De certa maneira, é uma magia, né? Porque a pessoa foca tanto naquilo, tanto, eu queria ter isso, eu queria ser como ele, olha que legal aquele carro. E foca tanto que inconscientemente ela projeta uma vontade sobre a outra pessoa, que isso pode atrapalhar em qualquer sentido da vida de quem está sofrendo por essa magia. Então, é uma besteirinha, mas é uma magia comum, cotidiana, né? A inveja, porque ela está causando mudança em conformidade com a vontade. Certo. Claro que aí essa vontade, a gente está falando dessa vontade nossa cotidiana. Sim. Né? A vontade que Crowley fala é aquela vontade que Telemann vem trazer a verdadeira vontade, aquilo que realmente o propósito que eu vim, o propósito que eu tô aqui, o que eu preciso fazer para eu me achar nesse mundo. Mas como é que seria essa magia para essa verdade mais profunda? Aí é que tá, Telemann não aborda isso.
A base de Telemann é simplesmente acha o teu caminho. Um resumo, né? Um resumo bem pífio, é isso, acha o teu caminho. Tem dentro da Telemann tem algumas práticas muito comuns que vêm do histórico de Crowley, com yoga, meditação, né? Muito da magia cerimonial é utilizada. Então, o que é a magia cerimonial? Se for falar em magia, é outro assunto gigantesco, mas só para dar um adendo aqui. Magia é magia. Simplesmente com base no que Crowley fala, é a arte de casar mudanças em conformidade com a vontade. Só que aí tem maneiras de fazer magia. Então vai ter a magia natural, vai ter a magia cerimonial, vai ter a magia especulativa, enfim. São maneiras de trabalhar com a magia. A magia cerimonial, ela vai trazer a cerimônia, então vai ser algo mais elaborado, vai ter os símbolos, vai ter toda a execução, as palavras, a execução, a entonação. Então a magia cerimonial, ela é muito forte dentro do Telemann. Não é uma regra, porque a Telemann não dita regras. Entende? Então vai ter telemitas que seguem tal caminho, vai ter telemitas que seguem outro caminho, e nada está errado. Entendi. Porque a ideia da Telemann é justamente eu, no meu individualismo, buscar a minha verdadeira vontade. Então, por exemplo, se eu acredito em determinada coisa, em determinado sistema mágico, por exemplo, e você não é familiar com ele, não faz sentido as duas pessoas estarem próximas. Sai totalmente do que realmente Telemann prega, entende? E isso é muito particular. Tem uma base, depois, com base na Astro Argentum, que é uma ordem iniciática, depois criada por Aleister Crowley, vai ser a primeira ordem iniciática realmente centrada em Telemann. Então tem todo um currículo de sugestão do que deveria praticar, mas isso já não é Telemann, isso já é uma particularidade da Astro Argentum mesmo, da ordem. E aí todo telemita acaba seguindo esse passo a passo, ou esse conteúdo mágico, entende? E depois dali que decide. Eu, no meu caso, foi totalmente diferente. Eu comecei com Wicca. Ah, sim. O meu primeiro contato foi com Wicca. Eu vim de família evangélica, meio encapirotado tipo Crowley também, sabe? Mas a minha família toda, do lado da minha mãe, é assembleiano, entende? Caramba, bem... Então, eu pregava na igreja, eu era super ativo na igreja. Meu Deus, agora é a hora de chamar os comerciais. Que a galera ficou agora curiosa, cara, de entender um pouco da tua vida especificamente. Mas antes de falar da tua vida mesmo, ó, eu tô que nem o João Kleber. Para! Ô, Felipe, cara, primeiro que eu, nessa meia hora, 40 minutos de Blumencast, assim, eu posso definir Telemann como um verdadeiro caldeirão, né, cara, de coisas, porque pega o ocultismo, pega a parte egípcia, né, que tem toda a parte ali politeísta, tem a parte, tu já citou yoga aqui. Sim. Tem a questão da cabala, né? Então, cara, é um misto de várias coisas pra formar. E mesmo assim, ela meio que não se autodefine, né? Porque ela... Não, é o que você quer que ela seja, né? Tem uma base... A base vai ser sempre aquela. Buscar um individualismo não egoísta. E também buscar essa questão do amor. Não esse amor... do eu te amo, esse amor fraternal. Sim. Então a base vai ser sempre isso. Agora, como você vai chegar nisso é uma coisa extremamente particular. E geralmente é através da magia, e aí através da magia segue-se N caminhos, N vertentes. E aí eu queria te perguntar, até antes de tu entrar na questão da tua vida, como tu, né, encontrou e tal, tu já começou falando que, né, a partir da Wicca, mas assim, em Blumenau, tu falou das cerimônias ali, né? Que existe magia em cerimônia ali, né? Sim. Blumenau tem isso? Não sei te dizer. Tu conhece outros telemitas aqui na cidade? Não cheguei a conhecer, não. Então, se você é telemita, entre em contato aqui, ó, deixa, né, o seu comentário aqui pro Felipe também te conhecer um pouco. Telemann, até dentro do ocultismo, do mundo ocultista, ele é muito polêmico, justamente pela história de Crowley. Então, é mais ou menos aquela coisa assim, Crowley, voltando mais alguns aspectos da vida dele, ele era viciado em heroína. Tanto que ele morreu sozinho, ele teve 2 filhas, as 2 filhas dele morreram. Antes dele? Sim. Morreram de quê?
Não vou saber certo, mas ele foi sair numa expedição no Himalaia e quando ele voltou, uma das filhas dele tinha morrido. Provavelmente era alguma epidemia da época. A outra filha mais nova dele também morreu. Depois ele se casou com outra esposa, porque a primeira esposa dele entrou no alcoolismo, talvez ficou ruim da cabeça com a morte da filha. Sim. Aí ele se casa de novo, a outra filha dele também morre. Ele forma uma abadia de Telemann na cidade de Cefalù, na Sicília, né? Em 1928, se não me engano, 25, agora não estou lembrado. E aí lá vai tudo por água abaixo, porque então ele entra naquela vida de prostituição, vício em heroína, tanto que ele escreve um livro, como é que é? Agora eu não vou lembrar o nome. Diário no Viciado. Que daí ele fala da vida dele, mas ele cria um casal no livro que estão passando pela mesma situação dele. Então ele explora a vida dele. Mas através de um personagem. Através de um personagem no livro. Né? Ele conta toda essa luta pelo vício. Certo. E aí só vai ladeira abaixo. Ele perde um processo contra uma corporação lá. E na hora do julgamento o juiz fala que ele é o pior homem da face da Terra. Então ele tem uma pegada muito polêmica. Telemann dentro do ocultismo é vista também muito polêmica, entendeu? Porque, por exemplo, o gnosticismo não tem uma... A gnosis, por exemplo, não tem uma visão muito legal de Telemann justamente por esse histórico. E aí entra outra particularidade que é muito comum, até mesmo pelo histórico mágico de Crowley, dentro da Golden Dawn e tudo, que é a Ordem Dourada lá, que é a questão da prática da Goetia. A prática da Goetia é um sistema mágico onde ele envolve evocações de demônios muito, muito antigos. Então também tem essa pegada, todo telemita é do capetão porque pratica Goetia, mas aí tem todo um aspecto histórico, entender realmente o que é Goetia, quem são os daimons da Goetia, por que demônios, por que é toda essa pegada mágica, entendeu? Então Telemann dentro do mundo... E é por causa dessa Goetia aí que o pessoal já associa a satanismo, por exemplo, deve ser? Muito provável também. Né? E tem toda a figura do Baphomet. Baphomet é uma figura ilustrativa. O Baphomet ele não é um ser, não é um demônio. Diferente de Beelzebub, que foi baseado, a figura do Baphomet. O próprio diabo cristão, a figura dele é baseada no Baphomet, entende? Mas Baphomet ele é só uma figura representativa do que tudo que está em cima é o que está embaixo, a dualidade do bem e do mal, do feminino, do masculino, da energia solar e lunar, entendeu? Então ele não é um ser, ele é uma representação. Aí tem o chifre, a questão do poder, tem os seios, porque é um ser que tem o caduceu, uma figura que tem o caduceu, né, simbolizando o falo, então a virilidade, a masculinidade. Vai ter os seios femininos, simbolizando essa energia passiva, a feminilidade. Então ele é uma figura que representa toda a dualidade que existe. E não é um ser. Mas aí tem toda a deturpação, filosofias que pegaram o Baphomet e criaram realmente um ser, entende? Então é muito mais fácil tu associar o negativo e não querer ver que realmente aquilo não é. Sim, porque estudar e ler e pesquisar Exato. dá mais trabalho, né? Do que simplesmente tu criticar. Entendi. Cara, que louco. Então é muito ligado a isso, né? Agora conta um pouco da tua história, como é que tu... Então, eu vim de lar evangélico, a família da minha mãe inteira assembleiana, meu pai são católicos, mas é mais tranquilão. Sim. Todo católico é um pouquinho mais relaxado, né? Geralmente em católico até que é tipo católico espírita, já tem umas misturas assim, né? Exato, se meu pai veio falando isso... E aí, assim... Teus pais, obviamente, sabem que tu é hoje telemita. Eles sabem que eu lido com magia, vamos supor. Mas não sabem realmente no que eu acredito, o que eu sigo, entende? Se eles assistirem agora o Blumencast, eles vão saber. Então eu nasci em família evangélica, eu era extremamente ativo na igreja. Eu pregava, cantava, ia em vigília. Mas eu sentia uma inquietação. Eu sempre gostei dessa coisa de magia, mesmo sem nunca ter tido contato.
Sempre gostei. Até eu lembro, é uma memória bem fresca, que uma vez eu estava conversando com meu irmão, e lá na cidade tem a Mork, a Rosa Cruz, aqui em Blumenau também tem a Mork. Só que lá em Passo Fundo é uma loja, a Mork é dividida em loja, Pronaus e Capítulo, né? Uhum. Lá em Passo Fundo é uma loja bonita, tem toda uma fachada egípcia, assim. Então traz aquela curiosidade de pessoas que não fazem parte da Mork. E eu falei pro meu irmão que um dia eu queria entrar na Mork. Uhum. Nossa, meu irmão também era da igreja, né? Uhum. Nossa, caiu o mundo. E aí um dia eu tava lá em chat de terra e tal, acho que vocês são da época de chat, né? Sim. Aí conversando com um rapaz lá, ele fala que ele era wicano. Tá, mas o que é o Wicca? A gente continuou conversando no MSN e ele fala o que é o Wicca. E na minha visão ainda, mesmo eu tendo essa inquietação, quando ele começa a me falar de deuses, principalmente Cernunnos, que é o deus principal do paganismo, que quando olha para ele é um capetão, porque tem chifre, tem metade de bode, que traz essa questão do selvagem da floresta, do animal, né? É a coisa do diabo. Na minha cabeça era coisa do diabo. Mas mesmo assim foi uma coisa que me instigou, sabe? Mesmo eu indo contra a minha crença, que era, né? Nossa, eu estava fazendo um pecado mortal, dando voz a enviados do capeta e estudando magia, né? Era um Deus me livre, mas quem me dera. Exatamente, mais ou menos isso. E aí eu comecei a estudar Wicca. Então eu fiquei mais ou menos um ano, e isso foi a partir dos meus 16, mais ou menos, quando eu tive o primeiro contato com realmente magia. Com esse mundo de magia. Então eu estudei mais ou menos um ano, né? Segui os ritos da Wicca e tudo, mas ainda assim alguma coisa não batia, sabe? E aí eu comecei a estudar mais a fundo, comecei a pesquisar, e aí comecei a estudar magia cerimonial, essa questão do que é magia, o que é magia negra, por que magia não tem cor. E aí eu caí em Goetia. Beleza, Goetia, que daí é um mundo gigante para falar sobre Goetia. E beleza, vamos estudar isso aí. Me chamou a atenção e nisso aí me levou a conhecer Telemann pela Astro Argentum, que é uma ordem iniciática que ainda opera até hoje. Não é uma ordem física, isso é uma coisa bacana de falar, não existe um templo da Astro Argentum. É tudo espiritual, tanto que os graus mais avançados da Astro Argentum, por exemplo, algumas provações tem que fazer é acessar uma determinada sala no mundo espiritual e ver o que tem lá dentro e voltar e dizer o que é. Exato. Pô, já ouvi falar disso aí, cara. Exato. Isso são os graus mais avançados da Astro Argentum. Tem isso aí, Joyce? Como é que é lá do Fabiano lá? Tu lembra como é que é o Instituto? Não lembro. Nossa, mas ele contou, o cunhado da Joyce, ele gosta de dos assuntos assim espiritualistas e tal, né? E nossa, tem um instituto aqui, só que agora eu esqueci o nome, cara, mas ele falou exatamente disso aí, que tem que descobrir, tu tem que acessar meio que espiritualmente e descobrir o que tá dentro daquela caixa lá. É tanto que agora saindo totalmente fora Conscienciologia. Já ouviu isso falar? Já. É isso aí, ele tem essa atividade, esse exercício aí. Saindo totalmente do assunto aqui, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial, eu acho, não vou lembrar, tinham departamentos tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos que tinha um departamento de projeção astral. Cara, claro, porque daí eu quero chegar lá no inimigo sem ser Exato. percebido. Talvez estou falando até besteira de quais são. Eu sei que os Estados Unidos estavam envolvidos nisso, mas tinha um departamento específico. Numa guerra, todas as armas são válidas. Para isso, tá? Para o pessoal. E aí o pessoal recrutava projetores lá, pessoas que conseguiam se projetar astralmente para poder. Faz todo sentido para uma guerra. Vigiar o inimigo. Porra, que interessante, né? Então, voltando lá. Aí, através da Astro Argentum, que realmente eu vou conhecer Telemann, daí eu gostei. Poxa, mas isso é realmente o meu momento atual. Eu estou inquieto, mesmo eu tendo crescido na igreja, aquilo não me trazia uma... enchimento. Exato. E aí, a partir daí, 17 anos e meio, eu comecei a estudar Telemann e só foi... Faz 17 anos. Eu comecei com 17, estou com 34, vou fazer 35, quase 20 anos. Quase 20 anos. Louco, cara. E do que tu pôde perceber, assim, tipo assim, quais foram as tuas experiências em relação a
magia propriamente dito? Que tipo de magias tu fez? Qual que foi o que tu alcançou de mais? Eu tive, assim, ó, hoje eu até falo para minha esposa, hoje eu me considero, sei lá, um mago. O mago é o cara que tem o conhecimento, mas não tem tanta prática, não precisa tanto da prática. Então, no início da minha jornada mágica, eu me afundei em magia negra, então só foi porque trazia aquele vislumbre da magia, sabe? Contatar isso e contatar aquilo, e aquele status, fazer cara de mal. E cuidado comigo, exato. Posso te jogar uma... Exato, entendeu? Então eu passei um bom tanto da minha juventude estudando só magia baixa, né, com entidades mais baixas, com energias mais densas. Foi um momento da minha vida meio complicado, porque eu era extremamente estressado, depressivo, e eu estava afundando mais e mais e mais por causa dessa energia densa, não saber lidar, entende? Aí eu dei um tempo de magia. Então é o famoso me diga com quem andas e te direi quem és. Mais ou menos. Se eu dei cara... Tá difícil a tua vida porque realmente tu tá se relacionando com... Exato. Tudo é energia, né? Tudo, se você vai ver o colisador de prótons lá, é trabalhar com energia, né? Então, tudo é magia. E eu sempre falo que os curandeiros de antigamente são os mestres de hoje, porque o que era magia antigamente, hoje é ciência. Exato. Né? Levitação por magnetismo. Antigamente isso aí era magia, hoje é ciência. Exatamente. Então, magia só é uma ciência ainda desconhecida. Perfeito. E aí eu dei um tempo de magia na vida, né? Pensei, vou voltar para a igreja, não vou voltar, tanto que rolou essa... Sim, essa crise interna, sabe? Não, realmente, talvez eu tô no caminho errado. Foi logo que eu conheci minha esposa, ela me acompanhou um tempo na igreja, mas não ia, sabe? Não ia, aquela latência por buscar magia, querer ter contato, eu não depender de nenhum outro ser. Talvez agora eu vou ser até interpretado como arrogante, mas a Telemann, ela busca isso. Eu sou um deus do macrocosmo e eu sou um microcosmo do macrocosmo. E não é uma questão de arrogância, quer dizer que eu faço parte do universo, eu estou no universo, entendeu? Então, mesmo que fosse ter esse viés judaico-cristão, um exemplo, ainda você continua sendo uma criatura de Deus, sendo criatura de Deus, Deus está ainda em você. Sim. Claro, mas eu não vou abordar, não é a minha fala mais essa parte judaico-cristã. Sim. Mas Mas tu acredita em Deus, assim, num ser supremo, criador de tudo? Eu não acredito que o universo ele é conduzido por um único ser. Por um único ser. Entendeu? Eu estaria limitando a crença, estaria indo contra a Telemann acredita, entendeu? Eu estaria limitando aquilo que eu acredito e limitando o que a outra pessoa acredita, entende? Então eu falo, o universo é conduzido só por um ser. Tá, mas essa pessoa não acredita que esse ser é conduzido. Então eu acredito que ele é conduzido metafisicamente, mas não por um ser, entende? Mas tipo assim, o universo foi criado por uma inteligência ou pelo acaso? Assim? Não, eu acredito no Big Bang. Eu sou totalmente controverso. Sim. Eu estudo ocultismo já há 20 anos, mas eu ainda tenho uma parte racional muito latente que... Então, eu não acredito um ser cósmico veio e construiu o universo e tudo surgiu. Não, eu ainda acredito no... É que é uma coisa louca que a gente não vai conseguir, né, cara? Nem com muita filosofia identificar, tipo, se tu for indo para trás, qual que é o início e o início disso? Tipo, porque o próprio Big Bang é uma junção forte de energia. Tá, mas quem criou essa energia para explodir tudo, né? Então, tu sempre... E mesmo que seja, digamos, Deus, tá? Mas quem criou Deus? Como é que Deus simplesmente se fez, né? Então, cara, isso aí é eterno a discussão, né? Realmente vai muito do que tu tens dentro de ti, né? Do que tu acredita e tal. Aquela base, né? Então, isso aí é importante, cara. Porque se a gente se pirar, a gente vai realmente ficar maluco lá, Não, né? só vai. Meu... E aí eu tive essa fase da minha vida de conflito, eu vou voltar para a igreja. Tá, mas... Nessa fase aí, teus pais daí já sabiam, tu já tinha falado que tu mexia com magia? É que eu saí cedo de casa. Certo. Eu saí muito cedo, eu saí com 18 anos. Eu servi o quartel,
Não fiquei todo o tempo do quartel. Quando eu voltei, eu já não estava mais morando na casa dos meus pais. Entendi. Então, Tu meio que não precisava mais dar satisfação, tu acabava não falando dessa questão que era uma coisa mais pessoal. Assim. exato, exato. Então, tudo que eu fiz foi sozinho. Os meus pais nunca acompanharam. E aí eu tenho essa fase de conflito. Não, vou voltar para a igreja, não vou. Só que mesmo assim, mesmo na igreja, ainda aquela magia, o contato com o misticismo, o contato com a prática, era muito latente. Eu tinha alguns livros lá, botei tudo fogo nos livros, botei fora e não, vou voltar a seguir a igreja e tal, mas não fluiu. Quando eu conheci minha esposa, ela frequentava a Umbanda, né? E aí, mas ela não era adepta do umbandismo. Ela ia como receber o passe e tal. Sim. Na minha visão, ainda mesmo tendo todos esses anos de prática, nossa, a Umbanda, porque tem muito essa questão lá, o Exu isso, a Pombagira isso. Então, ainda eu tinha esse preconceito de Umbanda. Tu pertencia, né, a uma coisa que é bem discriminada e depois tu ainda discriminou a outra religião. Exatamente. E aí foi muito difícil aceitar esse contato com a Umbanda. E aí foi. Hoje a gente frequenta a Umbanda como médium de corporação. Né? Tu? Sim, eu e minha esposa. Vocês dois são médiuns de corporação. De corporação de Umbanda. E aí é que entra o conflito com a minha mãe, porque como tem esse conflito, entra essa quebra de paradigmas, entendeu? Porque tem essa questão, o Exu, a Pombagira é do diabo, isso, aquilo, faz feitiço. Então, toda a minha trajetória mágica, ela se resumiu dentro da minha família, a Umbanda. Mas eu sempre falo, e a Telema me traz isso, eu tô umbandista, eu não sou umbandista. Porque assim como eu tava wicano, eu não fiquei wicano. Eu tava cristão, eu não fiquei cristão. A única definição que eu posso falar, com base em tudo que eu vivi, é que eu sou telemita. Entende? Porque me abriu todos esses caminhos, todo esse conhecimento, tudo que realmente, beleza. Eu sei como eu posso chegar no destino, que é tentar me entender. Agora eu tenho que colocar isso em prática. Sim. E tudo que parece que é mais livre, fora de dogmas, é uma coisa que acaba fluindo e te deixando assim, permanente dentro, né? Porque dá pra... Eu li ali um pouquinho, mesmo que seja no Wikipedia ali, mas realmente, primeiro que tem muita coisa bem, digamos, específica, assim. Né? Tem essa questão de ordem, não sei o que lá e tal. É meio complexo, assim, para quem não tá acostumado, né? Mas eu vi, assim, algumas questões de filosofia, assim, que realmente ela é muito livre, assim, né? Tu mesmo aqui citou algumas situações que mostram que, cara... É essa liberdade. E é a liberdade que prende a gente em certas coisas. Porque se eu sou livre para sair a qualquer momento, não tem ninguém dizendo, olha, tu vai pro inferno, tu vai para isso, tu vai para aquilo, tu vai morrer, não sei o quê. Tu acaba ficando, porque é isso, né? Essa liberdade é o que nos deixa naquele lugar, né? Agora, se tem alguém dizendo, olha, se tu sair, sempre condicionando, né? Tu vai acontecer isso contigo, pô, tem uma hora que tu satura e tu sai fora mesmo sob qualquer... ameaça, mesmo que, né, existam ameaças, tu pega e sai fora mesmo. Exato. Né? Então é por isso que eu acho que tu se define como um telemita, porque ela é muito livre, ela te deixa muito livre, ela não é proselitista, né? Tipo, venham, quanto mais adeptos melhor, não, né? Tanto é que vocês são muito discretos também nessa questão. Não, a ideia é exatamente. A Telema não tem essa pegada, vamos evangelizar. Isso. Não, tanto que em 20 anos eu acho que essa é a primeira conversa mais longa que eu tô tendo sobre Telema, porque não tem essa necessidade, porque não faz parte, entende? Qual que é o objetivo de eu evangelizar Telema? Eu posso dizer que eu sou telemita. Tem curiosidade, que é o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Beleza, a gente pode mostrar o que é Telema, pode falar sobre o que é Telema. Mas não tem lógica com o propósito que é Telema, que é trazer essa busca interior, entendeu? Não vai ter sentido você tem que virar um telemita, porque Telema é isso. Não é o teu destino. Ou talvez seja, ou talvez não seja. Quem vai dizer isso é a própria pessoa, o próprio buscador, entende? Para mim, Telema faz sentido. Para o meu filho, eu não sei se faz sentido. Ele já tem contato com magia, então ele já... Quantos anos ele tem? Ele tem 11 anos. Então ele já tem o altarzinho dele, já tem os apetrechos dele, tudo lá, bem discretinho, mas tem. Mas não sei se Telema é para ele.
A minha esposa, Telema, não é pra ela. Eu sempre falo pra ela que eu queria ter visto ela como a bruxinha de chapéu e tudo, entendeu? Ah, ela não é? Não. Entendi. Não. Então, ela acompanha toda essa jornada mágica já há 13 anos que a gente tá casado. Mas não é o caminho dela. Olha só. Ela se identificou na Umbanda, a Umbanda é o caminho dela, então beleza, tá tudo certo. Tu vê como aí, ó, né, vocês estão 13 anos e essa questão, de novo, né, da liberdade, a própria questão da liberdade religiosa é muito importante, né? Porque a partir do momento que existe esse conflito religioso, a minha religião é melhor que a tua, vem pra minha, eu preciso te converter, né? Cara, isso já é essa questão de uma intromissão na vida do outro que, cara, o casal ele passa a ser um só, mas dentro de duas individualidades, né? Sim. Precisa permanecer essa individualidade, né? E aí, muitas vezes, assim, existe individualidade para muitas coisas. Por exemplo, o cara quer jogar futebol. A mulher vai lá, beleza, tal. A mulher quer sair com as amigas, tal. Mas quando chega no assunto religião, parece que não. A gente tem que definir por uma só e nenhum pode seguir caminhos diferentes, né? Exato. E aí é que muitas vezes existem vários casamentos infelizes por causa de uma questão religiosa. Um gosta, o outro não gosta, um vai só porque o outro vai, né? E não a busca realmente pelo seu caminho, né? Isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu dentro lá de casa, que não tem essa limitação. Então hoje a gente pratica Umbanda. Tem lá toda os ritos ou os dias, enfim, toda a ritualística umbandista. Mas dependendo do dia, eu não quero, vamos botar magia diretamente. Dependendo, sei lá, eu não estou bem, eu poderia acender uma vela para um preto velho, ou para um caboclo, ou até mesmo para um orixá, alguma coisa, para trazer uma tranquilidade. Não, eu não quero. Eu tenho um outro recurso, eu tenho uma outra maneira de chegar, entendeu? Então, isso acontece muito lá, de ter recursos para seguir envolvendo magia. Eu preciso disso, então eu sei que para mim, se eu fizer isso aqui, vai me trazer mais resultado. Não que esse seja melhor do que esse. Sim. Não, para mim, isso aqui funciona melhor. Exato. Para esse determinado momento, isso aqui é melhor. Assim como a pessoa está com ansiedade, ela pode escolher tomar um remédio para ansiedade ou fazer meditação. Exato. É o que vai funcionar melhor para ela e dentro das ferramentas que hoje ela conhece. Porque eu acho que isso é o mais bacana, a gente não se fechar num, não, é só isso aqui que é a verdade, né? Como a igreja lá nos tempos anteriores fez. Não, cara, existe e é ruim para o ser humano achar, não, é isso aqui a verdade pura, absoluta, sendo que a gente, estudando história, a gente vê quantas vezes que o ser humano estava errado das coisas que achava que era extremamente certo. Era extremamente certo botar pessoas na fogueira. Hoje a gente sabe que não é assim que a igreja faz. Mas antigamente a igreja achava que era certo e assim por diante. Então, a gente sempre tem que questionar as verdades absolutas, né? Poxa, olha para dentro de si, cara, e tenta só ser uma pessoa boa. Aí, cara, as coisas vão fluir, né? A gente não precisa dizer assim, minha religião é a certa, a tua é errada e daí por diante. Porque, cara, surgem inclusive guerras santas, exato, né? Baseadas em religião. Então, como é que eu tô matando o meu irmão? Em prol de um Deus que é o meu, que é o prega certo. o amor. Que prega o amor, Exatamente. Entende? Não faz sentido, é totalmente antagônico, né? Exatamente isso. Então, respeito que resolveria tudo, né? Tu respeitar os outros como tu quer, ser respeitado independente de qualquer visão, daria tudo certo no mundo. Exatamente. É uma coisa tão simples, né? Ao mesmo tempo tão difícil, parece que de ser alcançado, assim, né? Que tu falou logo no início da questão ali da individualidade, né? A minha individualidade ela não pode sobrepassar a tua individualidade. O que eu quero ser para mim. Eu não posso, eu quero que o Felipe seja diferente, porque eu estou interferindo no livre-arbítrio dele. Né? E cada um foi criado exatamente com o seu próprio livre-arbítrio. E dentro de uma situação, tu vai, por exemplo, tu estava lá fazendo magia, como tu falou, magia baixa. Tu teve uma consequência em relação a isso. Existe ação e reação, né? Mas tu mesmo percebeu isso e tu foi fazer outras buscas, né? Então, mas é dentro da tua liberdade. Tu precisa aprender. Não dá pra vir teu pai e dizer, olha, não mexe com magia baixa porque isso é ruim, tu vai pro inferno. Isso ali não vai te convencer. Agora, se tu, poxa, não, agora tô estressado, tô meio depressivo e tal, não, acho que isso aqui é o que não tá me fazendo bem, tu vai por conta própria sair disso, né, cara? Sim. E é isso que a gente tem que entender, que as pessoas têm os seus momentos, né? Exato. E Telema vem trazendo muito essa pegada da consciência, né? Da autoconsciência. E entra desde o início, do início do assunto. É buscar realmente
por que eu tô aqui, o que eu preciso fazer, né? Qual que é o meu objetivo como indivíduo no universo? Não como Felipe Paz, mas como indivíduo no universo, seja ele metafísico ou não. Sim. Entende? Cara, pra gente, né, esse assunto realmente renderia muito mais, né, cara, tempo e mais episódios, enfim, mas pra gente ir se encaminhando pro final, eu ainda quero saber, cara, das tuas experiências com magia, o que tu falou do mago aí, né, que sabe mais, digamos, teoricamente do que praticamente, mas assim, o que tu fez uma magia que foi muito forte, muito importante na tua vida? Teve alguma coisa nesse sentido? Fenômenos físicos? De todas as magias que tu já fez na vida, o que realmente mais repercutiu na tua vida, assim? Eu acho que eu diria o meu contato com Goetia, que até hoje é o que eu mais gosto de fazer, mas aí entendendo realmente como o Goetia funciona, então fazer a conjuração da entidade ali e poder visualizar a entidade, né? Mas a minha... Visualiza isso mentalmente, não fisicamente. Depende da situação, porque como tem todo um processo ritualístico, tem geralmente coloca o espelho negro, que é um espelho... A parte de trás dele é preto para ele ter um reflexo, então tem o espelho negro, tem a fumaça do incenso, então pode se mostrar de várias formas, tanto no espelho negro como mentalmente, como sensorialmente, então tudo depende. Eu já tive todas as experiências possíveis, entende? Então o Goetia é um assunto que me chama bastante atenção. E lá atrás, sim, eu tive muito contato, muita coisa que eu acredito porque eu vivenciei, porque senão eu não teria acreditado. Por exemplo, o colchão levantar comigo em cima, na casa da minha mãe, entendeu? Isso fazendo magia ou dormindo? Não, acordado. Antes de eu começar a estudar. E aí entra aquela questão que eu comentei lá, que essa questão da magia sempre me instigou. Porque foi no momento que eu comecei a estudar esse tipo de assunto que tudo que acontecia para mim antigamente parou. Eu consegui, não sei, quem sabe gerenciar melhor a situação ou realmente me abrir para esse mundo. Então, chegou uma época da minha vida... A minha mãe, ela dava aula numa creche lá, em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. E ela saía em torno de quase 6 horas da manhã. E o meu colégio era quase 8 horas da manhã. Ela saía quase 6 e eu saía junto dela e ficava caminhando na rua. Porque acontecia tanta coisa lá dentro de casa que eu comecei a ficar em pânico de ficar dentro de casa. Então, às 6 horas da tarde, alguma coisa, a partir das 6 iria alguma coisa acontecer. Cavalo caminhando dentro de casa, pedra rolando no chão, porta que não existia abrindo. Então, foi um momento da minha vida muito conturbado. E quando eu começo a estudar isso, tudo passa, misteriosamente passa. O porquê, hoje ainda eu não entendo o porquê tudo passou. Já tive outros contatos também com coisas que aconteciam, mas foi mais fácil de gerenciar. Entende? Só que o porquê que tudo passa, ainda não tive essa resposta. Eu não posso dizer, será que é porque eu comecei a aprender o que era o espiritual mesmo? Ou não sei, não tem essa explicação ainda. Entendi. Entende? E esses rituais duram tempos diferentes, digamos assim? Depende. Tudo depende. Depende, por exemplo... É muito dinâmico. Então, eu posso fazer um ritual só para me sentir bem, ou eu posso fazer só uma prática diária para eu continuar energizando alguma coisa. É tudo muito dependente da situação. Né? Se eu quero alguma coisa mais elaborada, por exemplo, eu estou com algum familiar passando alguma situação complicada, então o ritual ele vai ser um pouco mais demorado, porque talvez eu vou contatar uma outra entidade ou eu vou trabalhar com outro sistema de magia. Então é tudo muito variado, tudo depende da ocasião. E a tua questão, digamos, do ritual também é diferente. Digamos também assim, diferente. Tem ritual que tu faz à noite, tem ritual que tu faz... Vai ter ritual baseado em horário, vai ter ritual baseado em dia. A questão da astrologia é muito forte. Né? A questão dos signos. Eu confesso que a astrologia nunca foi meu forte. Tentei já me dedicar para astrologia, mas não fluiu. Mas dependendo o tipo de magia que vai ser feito e dependendo o caminho dessa magia, assim, o horário vai influenciar, o dia vai influenciar, a posição do astro, determinado astro vai influenciar. Então, a magia cerimonial, ela vem trazer essa pegada mais rígida na execução, diferente da magia natural, que eu posso
ter uma vela, uma erva, alguma coisa, eu faço o efeito que precisa. Que é, de novo, não desmerecendo. Cada um tem a sua particularidade. Para mim, eu comecei na magia natural, o Wicca vem, né, do paganismo, mas eu me identifiquei com a magia cerimonial. Para mim, é mais fácil eu lidar com a magia no cerimonialismo do que com a magia natural, entende? E o cerimonialismo é o que envolve, digamos, uma vela, uma leitura de um livro específico, exato, a entonação, uma outra língua, digamos. Exato. Por exemplo, vamos pegar a magia enoquiana. Claro que se a gente for começar a entrar em magia longe. Agora só vai. Né? Mas, por exemplo, a magia enoquiana é uma magia, vamos supor que contrapõe Goetia. Então, enquanto Goetia contata daimons, a enoquiana vai contratar anjos. Né? E aí tem todo o idioma enoquiano para contatar determinado ser com um determinado ritual. Então, tudo depende da ocasião. Tu já fez em outros, digamos, lugares ou sempre em casa? Sempre em casa. Sempre em casa. Sempre em casa. Tipo, não, digamos, num cemitério? Não. Sempre em casa. Entendi. Cara, realmente bem interessante. Já tive curiosidade, tá? Mas ainda não fui. Mas tem, digamos, vertentes que falam, não, sim, lá não, sim, porque realmente é uma outra energia, digamos assim, né? Mas isso, claro, obviamente, que envolve, né, pessoas ali que às vezes vão estar passando por perto e que pode gerar certas complicações, né? Exatamente. Afinal, vivemos em sociedade, né? Por exemplo, na minha casa tem altar espalhado para tudo que é lado. Ah, é? Tem nosso altar de Umbanda, que a gente cultua, daí eu tenho um altar só para minhas práticas mesmo, uma outra salinha, aí é só coisa minha. Aí agora eu tenho o altar do meu filho lá com os instrumentos mágicos dele, que eu estou começando aos pouquinhos tentar... Nada. São amuletos, são pedras, são... Ele tem um duendezinho que eu dei, então ele deu nome ao duendezinho. Tem um mini atame, que é uma faca ritualística, sem fio, é claro, né? Então tem todo o espaço dele lá. E claro, sempre naquela pegada telemita também, né? Como ele ele cresce nesse ambiente de magia, se ele tem curiosidade, beleza. Sim. Ele sentiu vontade de fazer isso, então tá aqui. Legal. E é assim que ele vai demonstrando mais interesse, tu vai dando mais subsídios. Eu não quero forçar ele, porque é o que muito acontece com os pais, não segue uma doutrina, então tem que seguir. Isso, força, né? Exato. Chega o momento quando a pessoa pode se libertar daquilo, eu não quero nem ouvir falar. É isso que eu falei da liberdade mesmo, né? Cara, tu falou das magias que tu já fez e tal, falasse até da questão assim, se tiver um familiar meu precisando e tal, né, vou fazer uma magia específica. Magia pro mal, tu já fez? Eu não digo magia pro mal. O que eu sempre falo, a magia pro mal, ela se dá quando, sem motivo nenhum, você quer atacar uma pessoa. Isso é magia pro mal. Agora, se um ladrão entra na sua casa, você não vai tratar ele com beijinhos e carinhos. Sim. Então, tipo assim, tu fez uma armadilha, digamos assim. Se um cara mal intencionado entrar na minha casa, vai acontecer alguma coisa com ele. Exato. Louco. Entendeu? Então, assim, melhor que o telealarme. Mais ou menos, entendeu? Então, assim, eu nunca fiz uma magia pro mal partindo de mim. Certo. E tipo assim, direcionada para uma pessoa. Direcionada? Sim, já fiz. Já fez? Já fiz. Já fiz para contrapor alguma coisa que eu estava sofrendo, entendeu? Mas não direcionado... É uma coisa muito, muito bacana, porque lá na época ainda quando eu estudava o Wicca e me dedicava ao Wicca, eu conheci uma mulher, que ela era lá do Canadá, e ela dizia que o coven dela seguia o caminho das sombras. E é estranho falar o caminho das sombras, mas a sombra, ela é onde tem... Ela projeta onde tem luz com a escuridão, ali forma a sombra. Então, o que ela dizia? Que num breu total você fica cego e não consegue caminhar. Num lugar extremamente iluminado, a luz também ela vai cegar e você não vai conseguir olhar diretamente para a luz. Você vai ficar cego. A sombra é o limiar dos dois, você sabe exatamente onde está caminhando. E eu peguei isso para mim, entendeu? Então, beleza, eu tive aquele contato com magia negra, vamos supor assim, saí disso, conheci outros caminhos. Então, eu diria que hoje o meu caminho é o caminho das sombras, justamente por ter esse equilíbrio entre magia negra, magia baixa, que seja, e magia alta, por exemplo, entendeu? Se precisar mexer o capiroto, a gente mexe o capiroto. Mas não é o caso, entendeu? E nesse caso ali que tu falou ali, né? Porque
estavam me prejudicando e tal, foi isso? É mais, digamos, para anular Para anular, nunca para prejudicar, nunca para fazer um mal realmente, porque... Que se origina de ti, né? Exato, digamos assim, eu quero tal coisa, eu quero que aquela pessoa pá, daí tu pega e faz. Assim, Exato. não, tu nunca fez nesse Não, sentido. porque assim, ó, até que ponto isso é um contra-ataque, até que ponto isso é vingança. Se é vingança, já não é mais uma questão justa, é uma questão do meu próprio ego se sentiu ferido, beleza. Sim. Entendeu? Se eu fizer alguma coisa realmente para te prejudicar, ou prejudicar a pessoa que está contrapondo, que está atacando, até que ponto realmente isso daí é algo que eu só estou me defendendo. Então a questão da magia ela é muito limiar, entendeu? É muito sensível. Até que ponto o que eu estou fazendo realmente eu não estou fazendo mal. Tem que fazer sempre um exercício de consciência, né? Exato. O tempo todo tu tem que estar desperto para ver se tu não tá brincando, se tu não tá mexendo com pessoas que não deveriam, né, mexer e tal, né? É muita responsabilidade. Exato. Né? Tanto que isso foi lá no início da minha jornada mágica. Depois eu nunca mais fiz mais nada com relação a isso, porque a gente começa a pensar... E aí entra aquela questão do retorno. Sempre vai ter. Independente da filosofia, do que se acredita, sempre vai ter. Magia é trabalhar com energia. E a energia que você lança, ela volta, entendeu? Então, vai ter sempre retorno. E aí, sempre aquele peso, né? Será que o que eu realmente estou pensando, isso é uma defesa ou uma vingança? Se é uma vingança, já sai totalmente dessa questão de não interferir no caminho de alguém. Opa, já aquela questão do amor, né? Exato, também, né? exato. Um amor raso, né? Cara, para finalizar mesmo... sim. Quando tu fez isso nessa questão de neutralizar, né? Como é que tu sentiu que tinha alguma coisa pra ti? Porque isso veio pra ti ou tu percebeu fisicamente, digamos assim? Como é que foi teu sentimento de entender? Então, foi muita intuição. Na época eu senti muita intuição. Né? Até o relacionamento com a pessoa lá não estava legal. Então, foi muito da questão perceptiva. E aí, fazia algum ritual ali para poder trazer mais à tona o que realmente estava acontecendo, entendeu? Entendi. E aí eu ia te perguntar aí, porque acredito que o Brasil tenha dois, não sei se é telemitas, assim, mas assim, quando a gente pesquisa sobre personalidades do Brasil, que tem alguma coisa do ocultismo, a gente lê sempre... Meu Deus, esqueci. Paulo Coelho, o Bruxo e Raul Seixas. Exato. Né? Tanto é que tem a sociedade lá, a música, né? Sociedade alternativa, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? Exato. É uma frase telemita, né? É o jargão telemita. Olha só. Faz o que tu queres, ser todo da lei. Mas aí entra aquela questão da verdadeira vontade. Faz o que tu queres, não é aquela coisa banal. Tipo assim, não é uma anarquia, tu sair depredando prédio, essas coisas. Porque estou fazendo o que eu quero, vai ser tudo da lei, não vou ter consequências, né? Pelo contrário. No mínimo vai ser preso. Exatamente. No mínimo vai ser preso. Não, isso tá dentro do livro da lei, no Liberal Veleges. Então, faz o que tu queres, é ser todo da lei. E amor é lei, amor sob vontade. Então, entra aquela questão do amor também não banal, né? Do amor, sei lá, universal, digamos, mas em conformidade com a verdadeira vontade. E aí tem Paulo Coelho e Raul Seixas, que são... não são precursores de Telema, mas acabam sendo, digamos, fizeram bastante a filosofia de celebridades que acabaram expondo um pouco mais, né? Exato. Eles eram então telemitas. Nunca confessaram ser, mas tiveram contato. Mas não tem nada dizendo que realmente eles eram. Talvez Raul Seixas, até mesmo por causa da música mais, que é, mais clara ali, inteiramente telemita. Dizem que cada frase ali é meio que um decreto. Faz parte do livro da lei. Que interessante. Você leu, né? Quanta gente cantando e tal, e nem faz ideia. E está promovendo uma filosofia religiosa, mágica, alguma coisa assim. E o contato dos dois, né? Porque foi o Paulo Coelho que eu acho que mostrou muita coisa dessa parte espiritual pro Raul Seixas, né? E Raul Seixas, pouca gente sabe, né? Dessa pegada espiritualista dele, assim, né? Todo mundo vê ele muito como o músico, o cantor, né? Sim. Além dali do rock brasileiro, mas pouco como
o cara das ideias espirituais também, né? Da busca que ele tinha, né? Mas se pegar o livro da lei e pegar a letra da música, todos os refrões ali os refrões da letra estão no livro da lei. Caramba, que massa. Então é isso, acho que temos aí um episódio, né, para pincelar um pouco, né, o Telemann, né? E, cara, muito, muito interessante te conhecer, né? Fico feliz, assim, porque é aquilo, né? A gente precisa tirar um pouco o véu, porque existe realmente preconceito, discriminação. E a gente está sempre muito aberto aqui a ouvir, a entender, né? Eu acho que fez muito sentido a gente ter essa conversa. A gente já trouxe, tudo bem que não é religião, mas é uma sociedade discreta, a maçonaria. A gente já trouxe assuntos sobre ayahuasca também, né? Que é uma outra pegada. O padre João já veio aqui, né? Pelo catolicismo. Muitas pessoas evangélicas já vieram aqui também. Então a gente sempre é muito aberto, tanto na parte religiosa, né? Que eu acho que quanto mais diverso a gente conseguir trazer, porque a gente fura realmente bolhas, né? Tu vê que a gente trouxe aí, né, muitas aspectos religiosos diferentes, né? E a mesma coisa na política, né? A gente não traz só de um partido, só de uma visão ideológica, a gente gosta aqui de ter essa conversa geral e que cada um tire a sua própria conclusão, né, cara? Então te agradeço muito pelo papo, foi muito elucidativo e quero te deixar aí um presente, né, cara, aqui, ó, inclusive com o teu nome aqui, ó, novo boné do Blumencast, com a nova logo aqui, com o nome dele aqui, ó, Felipe Paz, feito aí, ó, pela NZ Caps, nossa parceira aí. Então quem quiser fazer personalizar, né, bonés com a sua logo da sua empresa, do seu grupo, enfim, a partir de uma peça eles fazem, tá? Entre em contato lá com a NZ Caps e esse é teu, Filipão. Eu que agradeço a oportunidade, né? Trazer, elucidar o que é Telemann aí, trazer um pouquinho dessa desmistificação, o que é ocultismo, o que é magia. Bem legal. E muito obrigado. Aí, ó, tem uma rede social, alguma coisa para que quem tenha mais curiosidades e quiser trocar uma ideia contigo, porque agora a gente não tem mais chat do Terra, né, cara? Não, né? Não. Eu tenho o Instagram que é Felipe Paz, é só Felipe Paz normal lá. @Felipe Paz. Isso. Beleza, então bem, entra bem lá, manda uma DM e já é. Isso, fechou. Show de bola, cara. Então agradecer aí todo mundo, né, que acompanhou a gente nesse papo aí diferente. Falei para vocês que era diferente, que ia ser diferente. Então, né, você pode aí agora entrar em outros episódios, né, do Blumencast, como eu falei no início, são mais de 200. Então vai ser bem bacana aí. Não se esqueça de se inscrever no canal do Blumencast, né? Isso também nos ajuda muito. E compartilhe esse episódio aí para que mais pessoas conheçam aí o trabalho do podcast de Blumenau. Sou André Cantoni, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau!